Boa tarde. Bem-vindos à sessão de divulgação da proposta orientadora para a intervenção e requalificação da Fábrica do Açúcar, promovida pela Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública e pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos. Esta iniciativa enquadra-se na estratégia do Governo Regional dos Açores de valorização do património regional através de processos públicos e transparentes, particularmente neste caso, em que estão em causa testemunhos emblemáticos do património industrial dos Açores. Para dar início a esta sessão, convido a usar da palavra o Sr. Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponta da Algada, caro Pedro Nascimento Cabral, Senhora Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Senhor Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel, Carlos Jorge Rita, Senhoras e Senhores Diretores Regionais, Senhor Presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, caro Nuno Costa, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento público por tudo aquilo que foi o trabalho desenvolvido sob a sua coordenação e que projetou este debate público e este diálogo com a sociedade para níveis de planeamento participativo e efetivo que muito reconhecemos e agradecemos. E, portanto, essas as primeiras palavras. Permitam-me também que aqui hoje deixe sinalizado um agradecimento muito especial a uma pessoa que teve um papel primordial no trabalho que a área do património tem tido na região autónoma dos Açores no último ano. A doutora Melânia Garcia, a quem eu agradeço aqui publicamente pelo seu trabalho extraordinário, o seu desempenho, a sua competência, que muito permitiu que hoje possamos ter um projeto de gestão do património regional com eficácia e que certamente já dá hoje muito e dará ainda mais à região. Muito obrigado, Melânia. Minhas senhoras e meus senhores, a extinção da Sinaga marcou o fim de um ciclo. Em 2016, estou disso plenamente convicto, iniciamos um novo ciclo. Melhor dizendo, em 2026, estou certo, iniciamos um novo ciclo. A dimensão da Sinaga e da Fábrica do Açúcar vão muito para além da dimensão física e do seu património material. São um marco histórico e identitário dos Açores. Por isso, alavancado no protocolo de colaboração que foi subscrito a 11 de novembro de 2024, o Governo Regional dos Açores, através da secção dos Açores da Ordem dos Arquitetos, estabeleceu este protocolo para este exercício, como disse, inédito, de participação e cidadania em matéria de requalificação do património público. E, portanto, repito aqui os agradecimentos à secção dos Açores da Ordem dos Arquitetos e, em particular, ao arquiteto Nuno Costa. A mobilização que assistimos, tanto na visita e no debate público de 22 de março de 2025, como na participação cidadã na auscultação pública, são sinais claros de que tomamos o caminho certo. A dimensão, a transversabilidade e as especificidades deste património não se coadunam com processos fechados nem com decisões tomadas dentro de gabinetes. A dimensão, a transversabilidade e as especificidades deste património requerem dar a todos oportunidade de pronúncia, explorando possibilidades e identificando alternativas. Só com este processo que já citei de planeamento participativo poderemos dar uma nova vida ou várias novas vidas a um espaço com características arquitetónicas marcantes e com um potencial tão vasto quanto distinto. Agradeço
também, e é momento para tal, à Comissão de Trabalho, constituída por António Cabral, Carolina Cordeiro, Hernani Ponte, Igor França, Isabel Soares Albergaria, Joana Mourão, João Paulo Constança, João Rebelo da Costa, Jorge Coll de Carvalho, Jamanel Monteiro da Silva, Luís Garcia, Melania Garcia, Miguel Frazão Medeiros, Paulo André Franco, Paulo Vieitas, Rita Mota e Sílvia Santos, que, sob a coordenação que já referi do Nuno Costa e tendo como relatores Tiago Andrade e Manuel Bulhões, hoje nos apresenta um cuidado relatório sobre a proposta orientadora para a intervenção e requalificação da fábrica do açúcar. Agradeço também à Ana Fernandes e à Carolina Cordeiro a forma exímia como nos conduziram na visita à fábrica e agradeço também aos conferencistas e investigadores José Carlos Mota, Domingos Lopes, Joana Mourão e Rui Monteiro, que participaram na sessão moderada por Isabel Soares de Albergaria no passado dia 22 de março. Sublinho também um agradecimento aos participantes da mesa redonda, organizada nesse mesmo dia e moderada por Inês Linhares Dias, nomeadamente o Pedro Nascimento Cabral, Nuno de Sousa, Mário Fortuna, Francisco Moraes, João Paulo Constança e Nuno Costa. Embora receie que algum nome por lapso não seja referido, cito ainda os participantes na sessão que antecedeu a 18 de março o debate público: João Paulo Constança, Ana Maria Faria Maia, António Arruda, Jorge Franco, João Pacheco de Melo e Augusto Simon. Um bem-ajam a todos. Hoje aqui reunimos-nos, pois, para conhecer os resultados dos debates, das sessões da auscultação pública e do trabalho desenvolvido pela Comissão de Trabalho. Sendo este o motivo desta sessão e sem pretender reabrir espaço para o debate que já foi efetuado, não posso deixar de vos dar conta dos passos que teremos ainda pela frente. Tendo por base o documento orientador que hoje será apresentado, cabe agora ao Governo Regional, através da Secretaria das Finanças, desenvolver, ao longo dos próximos meses, os trabalhos necessários para o lançamento de um procedimento concursal para a intervenção e requalificação da fábrica do açúcar, que farão evoluir, naturalmente com a necessária flexibilidade, no seguimento deste documento orientador. Embora perspectivemos o lançamento de um procedimento único que promova concessão, construção e concessão dos espaços onde funcionava esta fábrica, como aliás também o fizemos para a Lagoa, não está, no caso deste património e da fábrica do açúcar, não está nesta altura, e dada a dimensão desta fábrica, deste património, não está, repito, completamente excluída a hipótese de outras soluções para algumas parcelas. A base será concessão, construção e exploração. Poderá haver, dou eu aqui algum exemplo, algumas parcelas que possam não estar nesse procedimento. São agora os próximos passos que vamos ter que aprofundar. Estes trabalhos serão realizados, como até agora, com a autarquia de Ponta Delgada, com quem estamos em articulação e a quem agradecemos toda a ajuda. E a nossa perspectiva e compromisso é que, nestes mais de 5 hectares, no centro de Ponta Delgada, nasçam espaços renovados, espaços vivos, espaços úteis e alavancas de desenvolvimento deste município, desta ilha e desta região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Convido agora a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento naturalmente o Sr. Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, a Sra. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, as senhoras e os senhores deputados regionais, senhoras e senhores diretores regionais aqui presentes, senhores vereadores da Câmara Municipal de Ponta Delgada, senhores deputados da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, um cumprimento muito especial ao senhor engenheiro Mota Amaral, também pessoa viva que conheceu muito bem a fábrica da Sinaga e ali trabalhou durante muitos e longos anos, constituindo uma autêntica referência viva da história daquele importante empreendimento que
tivemos aqui em Ponta Delgada. Quero naturalmente com esta intervenção, até porque não vai ser longa, porque estão todos ansiosos para conhecer o que é que vai acontecer ou quais são as propostas apresentadas para aquele local, não deixar de expressar, aliás, um reconhecimento muito especial à Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, na pessoa do Sr. Arquiteto Nuno Costa, pelo trabalho que desenvolveu por si e também com uma vasta equipa, precisamente para a valorização daquele importante espaço da Ponta Delgada. Acima de tudo, esta geração de políticos, de arquitetos, de historiadores, de economistas, de gestores, de juristas, enfim, de toda esta sociedade civil, tem a seu cargo a grande responsabilidade, a enorme responsabilidade de deixar aqui uma marca indelével, uma impressão digital absolutamente firme e determinada para o que vamos pretender criar naquele espaço nobre de Ponta Delgada, cidade e concelho. Sobre nós recai a responsabilidade de termos o discernimento de criar uma verdadeira valorização daquele espaço. Uma valorização, naturalmente, que envolve um conjunto multifacetado de vários domínios, desde a habitação, comércio, enfim. A Ordem dos Arquitetos já nos vai informar com maior pormenor essas ideias. Mas é esta valência determinante da zona mais importante, da zona urbana mais importante, a poente da cidade de Ponta Delgada, que recai a circunstância de nós termos o discernimento não só de valorizar aquela zona, enquadrando-a no espaço citadino, mas sobretudo projetá-la para as novas gerações, para as novas décadas que aí vêm. E esta é a nossa responsabilidade, a de criar uma Ponta Delgada apta, pronta para enfrentar os novos desafios, com novas infraestruturas, com novas valências, para olharmos de frente, com desassombro e sem quaisquer receios, os novos tempos que aí vêm. E nessa medida, esta reunião que aqui marcamos tem um significado histórico muito importante, porque é a partir de hoje, como dizia o Sr. Secretário Regional, que se abre um novo ciclo em 2026 para aquele espaço nobre de Ponta Delgada. E nessa medida é determinante, constitui um imperativo categórico absolutamente determinante. Criarmos ali, projetarmos ali valências sociais, económicas e culturais que dignifiquem não só este tempo que estamos a viver, mas sobretudo que criem uma referência absolutamente indelével para as novas gerações e para os desafios que as próximas décadas nos vão trazer. E, portanto, Sr. Secretário Regional, quero agradecer da sua pessoa todo o esforço desenvolvido para que consigamos sair daquela certa instabilidade que aquela zona conheceu durante alguns anos, dando nova vida àquele espaço, e por isso a intervenção de Vossa Excelência e do Governo Regional dos Açores foi absolutamente determinante para, em cooperação com a Ordem dos Arquitetos, fazermos valer o que de melhor aquele espaço pode vir trazer para Ponta Delgada e, naturalmente, como bem referiu, fazendo com a Ordem dos Arquitetos aquilo que tem de ser feito, através de um diálogo profícuo, da consonância de várias visões, da concentração de opiniões diferentes, da convergência que um diálogo aberto sempre pode trazer para este tipo de projetos, termos aqui, sem sombra de dúvida, uma grande viragem de página naquele espaço, projetando aquilo que de melhor temos em Ponta Delgada. Um bem-aja ao Governo Regional dos Açores por esta iniciativa, um bem-aja à Ordem dos Arquitetos pelo facto de ter também constituído uma equipa que permitiu estar à altura dos desafios propostos e de valorização de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel e da região autónoma dos Açores. Por parte da Câmara Municipal de Ponta Delgada, naturalmente a colaboração é absoluta e totalmente disponível para encontrarmos sempre as melhores soluções para nós valorizarmos tudo o que possa valorizar naquele espaço, sem perder de vista também ali algumas características naturais dele,
como é a famosa Gruta do Carvão, que também constitui e constituirá, sem sombra de dúvida, uma referência também de Ponta Delgada. Muito obrigado a todos e a todos. Viva Ponta Delgada, viva os Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à apresentação da primeira parte do relatório sobre História, Processo Participativo e Conceito Museológico. Para o efeito, chamo ao palco a professora doutora Isabel Soares de Albergaria para a sua intervenção. Precisa. Ok. Só ver se está certo. Não? Muito bem. Questões técnicas. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que abrevie os cumprimentos na pessoa do Sr. Secretário Regional e do Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada. Minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos neste fim de tarde bastante agreste, mas temos de facto, como disse o Sr. Presidente, um momento importante, um momento histórico, exatamente porque todo este processo foi um processo, na minha perspectiva, muito bem conduzido pelo arquiteto Nuno Costa e muito bem conduzido porque se trata de um planeamento participativo e não só pela equipa que constituiu esta equipa de trabalho, mas também por a oportunidade de todos darem o seu contributo e darem a sua opinião. Por vezes opiniões umas mais bem fundamentadas do que outras, mas todas foram ouvidas e todas foram tidas em conta. Cabe-me a mim apresentar um pouco a história, mais ou menos penso que todos saberão, mas a fábrica de açúcar é um marco da nossa agroindústria, é um marco da cidade de Ponta Delgada, hoje bem inserida no seio da cidade, quando ela foi criada como destilaria de álcool, portanto como fábrica de álcool em 1886, não era assim, era um espaço bastante já arrabaldino, não é? Dos arrabaldes da cidade de Ponta Delgada. Aqui tem as duas imagens em confronto, portanto, uma mais antiga, onde se vê já toda a fábrica constituída. Vamos ver se isto dá para assinalar, acho que não. Ou pelo menos não se vê. Ok. Acho que fiz a geneira. Bom, portanto, o que queria mostrar era aqui uns campos agrícolas que na imagem ao lado, que é uma imagem aérea mais recente, de 2005, já não se vê. Mas a escala mostra bem a grandiosidade deste conjunto, não é? De vários edifícios de grande escala. Aliás, é uma das vantagens, uma das virtualidades, digamos, do património industrial, é precisamente essa escala que permite uma quantidade diversa de usos. Passando um pouco, então, mais em detalhe à história do edifício. Ela começa por ser uma fábrica de álcool, como vos disse, e que, criada no final do século XIX, 1886, foi uma sociedade por cotas, em que houve vários, podemos dizer, dos barões da indústria da altura, que interviram e que se associaram para criar esta unidade fabril, entre os quais o conde, na altura, ainda conde de Praia e Monforte, depois marquês de Praia e Monforte, era de longe o maior acionista. Aliás, hoje eu sei que aqueles terrenos lhe pertenciam e, portanto, ele terá cedido a troco de cotas aqueles terrenos onde a fábrica se instala, perto do mar, sempre perto do mar, e perto do porto de Ponta Delgada, por razões de vantagem, não é, de escoamento dos produtos, mas onde havia muitos outros acionistas, José Maria Raposo de Amaral, que foi, aliás, o gestor durante o período do álcool,
portanto, enquanto a fábrica foi de álcool, foi ele o gestor da empresa. O Clemente Joaquim da Costa, que será o futuro dirigente, o futuro gerente da fábrica do açúcar, quando passa do álcool para o açúcar, portanto, convertendo todo o seu processo laboral da produção de álcool a partir de batata doce para a produção de açúcar a partir da beterraba sacarina. E esta, de facto, é uma novidade, e começo por dar aqui esta nota. A maior parte do açúcar é produzido por cana, é cana de açúcar. Nós, portugueses, iniciamos a produção em larga escala de açúcar no longínquo século XV, primeiro na Ilha da Madeira, depois no Brasil, e tornando, portanto, o açúcar um produto muito difundido e de consumo generalizado. E é a partir do século XIX, enfim, as experiências começam um pouco mais cedo, mas é a partir do século XIX que o açúcar de beterraba, portanto, açúcar da beterraba sacarina, se impõe, sobretudo no norte da Europa. Em França, na Alemanha, na Bélgica, são os principais, e na Dinamarca, enfim, no norte da Europa, as principais unidades fabris com a beterraba sacarina. E é esta oportunidade que alguns destes, enfim, investidores e empresários e proprietários locais veem como uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade também de desenvolvimento, não é bem negócio, eu até aqui não gosto muito de aplicar a palavra, é mesmo de desenvolvimento da região, porque a questão, o desenvolvimento económico, a questão estava sempre na tentativa de superar as dificuldades que tinham sido criadas com a queda da laranja, da economia da laranja. E houve várias, como sabem, desde o chá, ao tabaco, à chicória, à espadana, para cordas, e também o açúcar, o álcool e depois o açúcar. À direita vem a escritura de formalização da União das Fábricas Açorianas do Álcool, que acontece em 1905, exatamente, e essa constituição desta sociedade já previa que uma das fábricas locais, a fábrica de Santa Clara, fosse convertida em fábrica do açúcar. Na imagem à esquerda será uma imagem dos anos 20, 30, não sabemos precisar bem, mas veem as carroças que vinham carregadas de beterraba dos concelhos limítrofes de Ponta Delgada, da Relva, dos Arrifes, da Covoada, enfim, à volta da cidade, eram sobretudo as áreas onde se produzia mais beterraba. E inicialmente quase toda a produção era feita a partir da beterraba. Há muitas... Aqui tem um gráfico da produção do açúcar e também da área de beterraba, portanto, a área que foi sempre se expandindo até aos anos 60, e a partir daí há uma certa regressão na produção da beterraba por várias razões. Que têm a ver com a imigração, têm a ver com a substituição das áreas de cultivo de beterraba por pastagem, portanto, a fileira do leite, não é? Mas como vê, aquela curva a partir de 1965 diverge, ou seja, a produção de açúcar continua, mas a área de exploração de beterraba diminui. E digo isto porque quando nós olhamos para a fábrica de Santa Clara, a fábrica de açúcar, não podemos pensar apenas no processo industrial e transformativo, mas também na agricultura. Há todo um sistema que envolvia muita gente neste processo, e a fábrica, também aqui, a de Santa Clara, foi modelar na forma como tratou os seus funcionários, criando um sistema social de apoio, criando, por exemplo, cantinas onde as refeições eram dadas gratuitamente, fornecendo equipamento aos funcionários, os fatos, os equipamentos e as ferramentas de que eles necessitavam, e, portanto, tal como na Lagoa, a fábrica do açúcar era um modelo em termos do apoio e da organização social aos funcionários, aos trabalhadores e às suas famílias também.
Houve várias transformações técnicas. Devo dizer que, essencialmente, usou-se uma tecnologia alemã, inicialmente, depois também houve a participação de uma empresa inglesa, já nos anos 70, a British Sugar Corporation Limited, que transforma o sistema produtivo na década de 70, na altura em que é diretor o engenheiro Augusto Simbrun, que aliás acumulou a direção da fábrica da Lagoa do álcool com a fábrica do açúcar, e eu aqui venho para um período mais recente, realmente já no final do século XX, portanto 1990, surge uma outra remodelação realizada por uma firma alemã, Krupp, que representou o maior pico de produção. E a partir daí há um decréscimo bastante abrupto da produção. Já foi aliás, desde portanto, durante 100 anos a fábrica de açúcar laborou, à volta disso, ou até um pouco mais, e quase sempre foi a única unidade de produção açucareira de beterraba sacarina em Portugal. Houve outras experiências na década de 70, mas que não foram muito bem-sucedidas. Em 2010, o Governo Regional dos Açores adquire 51% das ações da Sinaga, entretanto já se tinha criado a Sinaga em 1969, e torna-se o principal acionista, mas já em situação de crise em termos do mercado e em termos da produção. A produção acaba por cessar em 2017 e em 2021 dá-se a extinção formal da Sinaga, que encerra então este período de cerca de 100 anos de produção açucareira industrial nos Açores. Ora, temos agora um virar de página, como também já aqui foi dito, e este património não pode ser esquecido, não apenas pela sua dimensão material, arquitetónica e do património fixo, não é? Do património, neste caso, da maquinaria, de tudo aquilo que fazia parte do complexo, mas também do património imaterial, daquilo que tem a ver com as memórias, as histórias de vida, com a ligação ao lugar, aos sítios, não é? O conhecimento científico, também muito importante, por vezes nós esquecemos, técnico e científico, é também um património imaterial importantíssimo, e tudo isto tem que ser conservado e preservado, tem que ser passado às gerações futuras, e daí que a nossa preocupação no sentido de integrar, no sentido daquilo que vai resultar desta transformação, não esqueça esta parte. E foi nesse sentido que foram feitas, eu não vou repetir porque também já aqui foi dito, houve um debate público, houve a participação de várias figuras ligadas ao mundo académico, mas com responsabilidades e com trabalho feito no âmbito do urbanismo inclusivo e participativo, o caso do Dr. José Mota, professor José Mota, da Universidade do Minho, Domingos Lopes, que veio falar sobre a importância das estruturas verdes nas cidades, a professora Joana Mourão, os desafios energéticos nas novas construções. Ela, aliás, acabou por dar um contributo muitíssimo relevante na nossa equipa. O Dr. Rui Monteiro, aqui presente, que veio falar sobre turismo sustentável e planeamento urbano. Portanto, tivemos esse painel. Uma visita guiada pela Carolina Cordeiro e pela Ana, não sei se está aqui, a Ana Fernandes, foi muito interessante a visita que fizemos. E depois da parte da tarde houve um fórum participativo, uma dinâmica de grupos, onde as pessoas, enfim, criaram um debate acerca das suas sugestões e encontraram aqui neste quadro, naquele gráfico, temos
eu não vou alongar muito porque o meu colega Paulo André vai falar sobre isso, mas essencialmente os usos que foram mais expressivos, não é? Como resultado deste processo participativo. E à cabeça está, de facto, a ideia de património e de museu. Esta ideia de conservar o essencial do património edificado e também do património imaterial da fábrica. No caso de Santa Clara, foi feita então uma proposta de classificação, o que já tinha acontecido na Lagoa, mas aqui foi feita uma proposta de classificação que inclui estes edifícios que estão a ver a verde, sobretudo o 8 e o 9, que são os edifícios principais, e mais a sul, eu queria apontar, mas não sei, realmente não estou a conseguir apontar, aquele conjunto a sul é a parte a sul, porque o mar está para baixo, não é? É a parte que corresponde à antiga fábrica do álcool, a parte mais antiga, e depois temos os outros complexos, os outros edifícios que também serão alvo de classificação, partindo dos critérios que estão definidos na Lei de Bases do Património Cultural, a Lei 107 de 2001, e que aqui se vê como o interesse do bem como testemunho notável de vivências ou fatos históricos, o valor estético, técnico e material intrínseco do bem, a extensão do bem e o que nele se reflete do ponto de vista da memória coletiva, a importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica e, para mim, onde compreender, este é um ponto sempre importante. Ora bem, o conceito museológico que foi desenvolvido, um pouco à semelhança do que foi feito na Lagoa, pelo arquiteto Igor França, pela professora Susana Costa e também pelo museu Carlos Machado, que aliás tem à sua guarda parte do espólio deste conjunto, procura uma solução algo diferente de um museu unitário, de um espaço fixo para museu, no sentido de interpretar este legado industrial sem que necessariamente haja um núcleo, um espaço museológico, mas a memória da fábrica esteja presente de forma disseminada, mas constante, nos seus múltiplos espaços e nos usos que irá ter. Portanto, não se trata apenas de manter a torre, a chaminé e a maquinaria, que é importante que seja mantida, não é? Não há fábrica, a chaminé é um símbolo da fábrica, não é? Portanto, é importante que seja mantida, mas o objetivo também passa por conferir este sentido contemporâneo a esses elementos, transformando-os num mecanismo ativo de educação, de reforço da identidade local e de captação de fluxos turísticos qualificados. Este também deve ser uma das preocupações. Considera, sobretudo, os dois edifícios centrais, como vos disse, o 8, 81, 82 e depois o 9, 91, 92, aquele conjunto que está identificado, deverão ser os repositórios da memória coletiva. Posso só voltar atrás, só para verem. Ali têm o 8, 81, 82, o 9, 91. Portanto, estes são os edifícios centrais que deverão ser o repositório da memória coletiva, onde a integração dos equipamentos, maquinaria existentes, deverá ser complementada com equipamentos ou sistemas tecnológicos interativos, com conteúdos expositivos de cariz histórico, social e económico da produção. Nos restantes edifícios do antigo complexo industrial, na decoração dos espaços interiores de acesso público, também deverá ser privilegiada esta temática da fábrica de açúcar nas suas diversas dimensões. Esta questão, esta dimensão conceptual, deverá também estender-se, naturalmente, aos espaços exteriores, aos espaços verdes e paisagísticos. Esta foi uma das preocupações, foi não alterar muito a relação entre o construído e o não construído, entre o edificado e o não edificado, porque é uma oportunidade única de termos uma área substancial, área verde, naquela zona da cidade que não tem espaços desta natureza. E para finalizar com esta sugestiva imagem,
que serviu de propaganda, não é? Como se dizia, marketing do açúcar. Musealizar não significa apenas guardar objetos, embora isso também seja importante, mas musealizar é documentar, transmitir e manter vivas essas práticas, integrando saberes, as tais técnicas, os tais conhecimentos, os tais saberes, reativando circuitos locais da cadeia produtiva e do consumo local e do turismo sustentável. Procura-se o estímulo às pequenas produções, à criação de marcas territoriais e à diversificação da oferta e da economia local. E com estas ideias, agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, professora. Passamos para a segunda parte do relatório, referente ao enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, caracterização do edifício e estado de conservação e programa de usos e de intervenção, que irá ser apresentado pelo arquiteto Paulo André Franco, a quem convido a subir ao palco. Boa tarde a todos. Peço que me dispensem os cumprimentos formais, agradeço a vossa presença e com o objetivo de não tornar muito moroso aqui a nossa sessão. Ora bem, eu vou-vos falar sobre a questão do enquadramento dos instrumentos de gestão territorial e todos aqueles aspectos que foram considerados pela Comissão para produzir uma proposta de programa de usos e uma proposta de zonamento para aquele espaço da antiga fábrica. O principal instrumento de gestão territorial que temos aplicável àquela zona é o Plano Diretor Municipal de Ponta Delgada. É um plano de 2007 que se encontra em processo de revisão e que não é expectável que haja grandes alterações naquela zona. Aquele espaço corresponde a áreas mistas de média densidade. Temos ali uma série de parâmetros urbanísticos que são aplicáveis ao espaço, mas que em termos práticos, como estamos a tratar de um espaço construído, os edifícios existentes não são muito afetados por estes parâmetros e, portanto, o PDM não é uma grande condicionante à intervenção que se venha a realizar ali no espaço. Outras condicionantes que temos no local. Principalmente temos ali uma servidão aeronáutica dos cones de aproximação do aeroporto João Paulo II, que introduzem limitações à altura de edificação. Estamos ali confinados com o limite jurídico do Porto de Ponta Delgada, estamos fora desse limite, portanto, mas a área envolvente está um pouco condicionada. E como principal condicionante temos a nossa Gruta do Carvão, que é Monumento Natural Regional, está integrada no Parque Natural de Ilha e que tem uma área de proteção. E tem também aquela faixa de proteção da Gruta do Carvão, que é uma faixa prevista no Plano Diretor Municipal, onde se tem determinadas regras para os tipos de estruturas que podem ser utilizadas. Vendo aqui com mais detalhe a Gruta do Carvão, nós temos aquele troço a norte que corresponde ao troço dos secadores, ali vem, portanto, aquela zona do troço da Rua de Lisboa dos secadores, que está integrado no Parque Natural de Ilha e, portanto, tem aquela área de proteção que abrange ali alguns edifícios. Esta área são totalmente interditas qualquer tipo de escavações e muito limitada a construção nova. Temos ali um outro troço conhecido da Gruta do Carvão, que é o troço da Rua de João do Rego, que está aqui sobreposto para termos uma percepção da sua localização relativamente aos edifícios, que é um troço que está encerrado. Ele foi redescoberto há uns anos, mas está encerrado e neste momento não tem acesso. O potencial de visitação é limitado, principalmente porque tem problemas de saneamento, portanto está construído ali sobre aquelas casas da Rua João do Rego e tem drenagens, escorrências de águas residuais e algum próprio lixo que se acumulado lá, mas naturalmente ele deve ser preservado e quem sabe no futuro possa vir a ser visitável. Está em falta ali um troço não conhecido que haveria de ligar a Rua de Lisboa ali ao troço da João do Rego e que
atravessa ali um conjunto de edifícios da fábrica. Não sabemos exatamente se ele está desimpedido, até pode estar totalmente obstruído, mas é totalmente desaconselhável nova construção nessa zona, mesmo não havendo uma imposição legal para a não escavação. Penso que é importante, podemos estar até no futuro vir a ser descoberto aquele troço e ser um troço bastante interessante. De qualquer forma, existe um inventário das cavidades vulcânicas que obriga a qualquer intervenção junto às cavidades existentes ter um parecer da entidade do governo com competências no ambiente. No desenvolvimento dos nossos trabalhos, tivemos uma necessidade de caracterizar a envolvente, conhecer o que é que se passava à volta do nosso complexo da antiga fábrica. Acabamos de fazer essa análise à escala da cidade, onde identificámos espaços verdes, parques de estacionamento público, equipamentos sociais, equipamentos escolares, espaços culturais e também a distribuição de serviços do Governo Regional. Queria aqui só destacar aqui os espaços verdes que nós identificamos e que, de facto, se verifica que não há muita concentração ali junto à antiga fábrica. Temos também aqui uma identificação dos serviços do Governo Regional, onde se percebe que realmente há uma dispersão grande dos serviços e pode haver aqui uma oportunidade de alguns serviços poderem ser aglomerados em eventuais instalações da antiga fábrica, principalmente aqueles que sejam em edifícios arrendados e que estejam localizados fora do centro da cidade. Para a realização do nosso trabalho, tivemos necessidade de fazer uma identificação dos edifícios com a designação que encontramos em documentos e nos próprios edifícios. Pode não ser exatamente a designação mais correta, mas foi esta que é usada no relatório. Alguns edifícios tiveram que ser subdivididos porque tinham características, quer características construtivas diferentes, quer características volumétricas diferentes, que depois deram origem aqui uma tabela de análise dos vários componentes construtivos dos edifícios, que foi feita edifício a edifício, os elementos exteriores, elementos interiores quando existem, e que permitiram obter ali um estado geral de conservação, utilizando métodos só visuais, sem prospeção e sem sondagens, mas para este efeito é o trabalho que é adequado, que utilizou os mesmos critérios do método de avaliação do estado de conservação dos edifícios que está previsto no regime do arrendamento urbano. Aquela informação do estado de conservação dos edifícios foi transportada aqui para uma planta para termos uma percepção visual melhor da sua distribuição. Ali temos os edifícios em pior estado, que são os edifícios a sul, que serão os edifícios primitivos da fábrica. Mas, na generalidade, os edifícios estão em mau estado ou em ruína. Temos ali uma série de edifícios que estão em médio, mas mesmo esses precisam de alguma atenção. Nos nossos trabalhos, nós chegámos à conclusão que deveríamos propor a demolição de alguns edifícios, edifícios que nós entendemos que constituíam um obstáculo, quer por não terem características construtivas que fossem relevantes e que fossem identitárias, quer por serem mesmo um obstáculo à leitura formal dos antigos edifícios da fábrica. Estamos a falar particularmente daquele edifício, daqueles corpos ali, que temos aqui uma imagem que será de meados do século XX, onde vemos a frente nascente da fábrica toda desimpedida e que tem uma escala que hoje se perdeu, principalmente por causa daqueles edifícios que existem ali. Mais à frente já vamos ver também outra justificação para a sua demolição. Aqui nesta imagem também é interessante ver que aquela imagem atarracada da chaminé nem sempre foi assim. A chaminé já foi cortada por causa da zona de aproximação do aeroporto João Paulo II. Para chegarmos a uma proposta de usos preferenciais para os edifícios, foi utilizada aqui uma série de fontes, entre elas a caracterização do edificado que já vimos, a caracterização de envolvente, conforme vimos,
as sessões públicas que também já vimos, através do microsite e através dos fóruns participativos, e também a visão da Comissão de Trabalho para este espaço, interpretando a todas as outras fontes. Foi feita uma listagem inicial dos usos possíveis, foram definidos critérios de avaliação desses usos, cada critério foi subdividido em subcritérios e houve uma ponderação relativa desses critérios. Isso deu origem a uma lista hierarquizada dos usos e depois esses usos foram analisados em confrontação com os edifícios. No fundo, perceber a compatibilidade desses usos com que edifício é que eles seriam possíveis. Os usos que foram identificados, no fundo, resultaram dos vários os momentos de participação, foram agrupados em categorias principais e temos aqui essa listagem que foi depois analisada uso a uso relativamente àquela avaliação multicritério. Esta avaliação multicritério teve 3 níveis. Nível 1 corresponde à viabilidade e o nível 2 aos impactos positivos. E depois cada um desses níveis tem subdividido em critérios de nível 2 e critérios de nível 3, aos quais foi atribuído pela Comissão uma ponderação que depois vai dar origem a uma lista hierarquizada. Temos aqui o exemplo de uma avaliação dos impactos sociais e culturais, que tem aquelas subcategorias todas, e cada uma delas foi feita uma análise em 5 níveis. E esta análise depois tem sempre, cada uma dessa análise da Comissão tem uma observação a explicar porque é que se atribui aquele nível, ou seja, de que forma é que aquele uso contribui para aquele impacto. Passando diretamente aqui para o quadro com os resultados do nível 2, temos os vários níveis ali apresentados que vão nos dar essa avaliação de nível 2 que temos no quadro. Portanto, temos aqui a avaliação de nível 2 resultante aos critérios de viabilidade e depois temos aqui a avaliação de nível 2 resultante aos critérios dos impactos. Vamos obter aqui uns resultados globais já da ponderação de nível 1, resultado da avaliação do nível anterior. Com isto obteve-se uma lista hierarquizada daqueles que são os usos que naqueles critérios multifator obteram melhor pontuação. A partir desta lista, nós fizemos uma análise dos usos que correspondiam a usos aplicados a edifícios existentes, portanto há aqui usos que não são para edifícios novos. Aqueles que correspondiam aos edifícios existentes, fomos testar a compatibilidade desses usos com os nossos edifícios. E fizemos este trabalho de mapeamento para cada um dos usos. Neste caso, estamos a ver o uso de pequeno comércio e restauração, e que atribuímos 3 níveis. O uso preferencial, em que consideramos que o edifício tem realmente aptidão para aquele uso. Outro uso admitido pode ser instalado, não é o mais adequado, mas é possível, e o vermelho, que é um uso incompatível. Nestas análises, aqueles edifícios que nós propusemos demolir já não estão aqui nessa análise, não faria sentido estar-se a propor demolir o edifício e depois ir dizer que ele é adequado para um determinado uso. Fazendo aquela análise para cada um dos usos, obtivemos uma tabela de mapeamento dos diversos usos, em que temos à esquerda a lista de edifícios e temos em cima, nas colunas, a lista de usos. E permite ter uma leitura edifício a edifício dos usos potenciais para aquele edifício, ou, no outro sentido, uso a uso, perceber que edifícios é que poderão acolher aquele determinado uso. Aqui a azul estão identificados os imóveis que nós consideramos que estão na proposta de classificação. Os edifícios que propomos demolir não estão aqui nessa tabela porque, como já vos disse, não fazia sentido fazer essa análise. Tivemos também necessidade de propor um zonamento para a zona, ou seja,
o espaço tem uma dimensão relevante que consideramos objetivos ligeiramente diferentes para cada um dos espaços e criamos ali uma delimitação de 5 zonas em que aquela que é a zona mais importante é a zona A, que corresponde a um espaço verde público estruturante. Conforme já vimos atrás a imagem, esta frente nascente da fábrica foi durante muitos anos a frente pública da fábrica e, portanto, pretende-se recuperar todo este espaço verde. É um espaço onde já existe alguns exemplares arbóreos com algum porte que seriam integrados nesse espaço verde público e que permitia também, nesta zona sul, que é uma zona que tem uma diferença de cotas, poder integrar as hortas comunitárias, que foi um dos aspectos que foram referidos nas sessões públicas. Existem aqui umas pequenas estufas que também poderiam ser integradas para a reflorestação desse espaço e também é o espaço que está sobreposto aqui à zona onde passa o troço da Rua João do Rego da Gruta do Carvão, onde não se pretende nem é desejável a construção de novos edifícios e, portanto, na própria vegetação que venha a ser introduzida, tem que se ter atenção ao porte das árvores para que, quer por causa da servidão aeronástica, quer por causa da Gruta de Carvão, sejam exemplares que não causem problemas em nenhum dos aspectos. Tem aqui outras várias recomendações para serem integradas e temos a tal demolição dos edifícios que propomos, que justificam essa criação da zona verde, que também tem que ser uma demolição cuidada, exatamente para não prejudicar aqui a questão da gruta. A nossa zona B corresponde aos principais edifícios da fábrica, no fundo aquele complexo que é visível a partir da Rua de Lisboa e que tem os objetivos principais de considerar aqueles usos compatíveis destes edifícios para a sua reabilitação. Temos aqui também a proposta de valorizar esse acesso, havia o acesso a partir da Rua de Lisboa, acesso principal. Portanto, voltar a ser valorizado esta entrada principal da fábrica, porque tem este enfiamento visual interessante, este enfiamento aqui. Tentar sempre aproveitar a pavimentação em percursos pedonais existente, evitar novas pavimentações. Neste caso, respeitar também a topografia existente. Estamos também numa zona que está por cima de troços da Gruta de Carvão. Estes tanques, os antigos tanques de receber a beterraba, entendemos que eles podem ser integrados num espaço verde, ser uma extensão do espaço verde, ser integrados na arranjos exteriores, sem necessariamente serem demolidos e, portanto, podem ser integrados como os tais elementos que fazem parte do conceito museológico e estarem elementos no espaço exterior que não precisam de ser, não precisa haver uma entrada paga para os visitar. E, portanto, esta valorização dos elementos de património industrial integrados no espaço exterior quase que funcionaria como um museu ao ar livre. A zona C é aquela zona que está ali a sul, junto à primeira Rua de Santa Clara, é a zona onde terá sido os edifícios mais antigos da fábrica e que temos esse conjunto muito interessante de edifícios em pedra. Temos também os mesmos critérios, considerar o programa de uso nestes edifícios. É importante fazer valorizar um elemento que nós consideramos muito importante neste espaço, que é o poço de maré. É um elemento, aliás, são um conjunto de poços de maré, que talvez até possa, não é de excluir, que ele possa estar ligado ao complexo da Gruta de Carvão, porque há referências históricas à existência de uma bifurcação e de 2 bocas para o mar. Portanto, até pode ser o caso de ser sido aproveitado essa saída para o Poço de Maré. E, portanto, este espaço do Poço de Maré é um espaço que deve ser visitável, que deve ser integrado e que pode servir uma espécie de prolongamento do espaço verde da zona A e criar-se aqui uma zona de transição para um espaço público que funciona aqui no espaço entre esses edifícios. A demolição deste corpo aqui de oficinas, atualmente oficinas, nós consideramos que pode ser admitida
e que pode dar alguma amplitude a este espaço junto aos edifícios e permitir uma ligação aqui à nossa zona D, que é a zona que nós consideramos que mais adequada para a criação de estacionamento. Quer por ter aqui frentes livres e um acesso já existente através da primeira Rua de Santa Clara, quer por estar uma zona que já estará fora da zona de proteção da Gruta do Carvão e, portanto, não há grandes impedimentos e, eventualmente, pode ser possível haver aqui uma solução de estacionamento em vários níveis. Há aqui este espaço de enquadramento de chegada à zona das chaminés e daqui da torre, que é um espaço que se pretende que seja de transição entre a zona de estacionamento e um espaço público que dá acesso aos restantes edifícios. É um espaço que nós entendemos que deve ter arborização para criar sombreamento e consideramos também que esta zona deve existir uma possibilidade de acesso através daqui da Rua do Carvão. A zona E é a zona que se encontra mais livre dos edifícios. É uma zona onde nós admitimos que possa existir construção nova, principalmente para consolidar as frentes urbanas da Rua de Lisboa e da Rua do Carvão. Parece-nos oportuno que esta frente da Rua do Carvão seja reperfilada, eventualmente passando a ter 2 sentidos, pelo menos até aqui um acesso para um estacionamento. São algumas indicações que nós damos para o desenvolvimento do projeto e que também esta zona deverá ter os seus espaços verdes e esses espaços verdes não devem ser espaços verdes privados do que se venha aqui a construir, mas sim espaços verdes públicos e abertos ao usufruto das pessoas. E com isto termina esta parte. Muito obrigada, arquiteto Paulo Franco. Finalizamos com a apresentação da terceira parte do relatório, dedicado ao procedimento concursal e recomendações, que estará a cargo do arquiteto Nuno Costa, a quem convido a usar da palavra. Muito boa tarde a todos. Cabe estar aqui numa dupla função, tal como ontem, como orador e como representante da Ordem dos Arquitetos. Por isso, permitam-me cumprimentar o Secretário Regional das Finanças, aqui presente, a Senhora Secretária Regional do Turismo e Infraestruturas e o Sr. Presidente da Câmara Municipal e, nas suas pessoas, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Estabelecido o programa de usos proposto, a questão que se coloca é como executar, como pôr em prática este programa e transformar numa realidade a requalificação da fábrica do açúcar. Por isso, no âmbito da Comissão e das discussões que tivemos, houve a necessidade de estabelecer uma execução de obras faseada, pelo menos em 3 fases, devido à dimensão e à complexidade da intervenção e a possibilidade também de existir construção nova neste complexo. Neste sentido, a fase 1 é a fase que tem urgência de intervenção, precisamente porque é aquela que abrange não só os edifícios que estamos a propor requalificar, como aquela que representa maior risco de degradação devido ao estado que ainda se encontra e que está sujeito a determinadas condições de intempéries climatéricas e até mesmo da intrusão de animais. Esta zona engloba, esta fase 1 engloba a zona A, a zona B e a zona D, que no fundo corresponde aos espaços verdes, aos edifícios principais e ao parque de estacionamento. Tendo em conta a volumetria dos edifícios principais, existe, por exigências regulamentares, a necessidade de ter espaços verdes e de resolver também questões de estacionamento. Por isso, é a fase 1 da intervenção, que é a zona central do complexo. Só para termos aqui uma noção, só a requalificação e
a dimensão desses edifícios tem uma exigência da ordem de 600 lugares de estacionamento, que é muito relevante e tem um impacto grande nesta requalificação. Daí que também se admite a construção de eventuais silos automóveis, e esses silos não têm que ser necessariamente estruturas desqualificadas, podem ser estruturas com qualidade construtiva, com qualidade espacial e agradáveis. O núcleo 2, a fase 2, abrange a zona de intervenção da zona C, que é a parte mais antiga do complexo. Esta zona aqui em baixo, que embora também tenha valor patrimonial e faça parte da proposta de classificação, é a zona que não está... que ainda não tem, que já não tem os equipamentos, não tem um conjunto de estruturas que importa preservar. E neste momento restam apenas as paredes da alvenaria de pedra, embora sejam importantes e sejam imponentes, e importa preservá-las. E depois a terceira fase da intervenção é aquela que permite a construção nova face aos novos usos, nomeadamente o alojamento intergeracional e a habitação com cota acessível. Em relação à operação urbanística da intervenção, tendo em conta a complexidade do programa de usos, que abrange o edificado existente e a possibilidade de construção nova. Um conjunto de normas jurídicas que visam ordenar e regulamentar a ocupação e a utilização do território. Tendo em conta a criação e a remodelação das infraestruturas destinadas a servir diretamente os espaços urbanos e as novas edificações. Foi importante refletir no âmbito da Comissão eventuais instrumentos de planeamento, de ordenamento do território. Só para termos aqui a noção, trago aqui também algumas das normas legais no âmbito do ordenamento do território e aplicáveis diretamente aos terrenos da Sinaga, devido à Gruta do Carvão, um conjunto de normativos que também traz um conjunto de exigências que impõem um conjunto de condicionantes também a nível de novas construções. Neste âmbito, no momento desta análise, foi ponderada, foram postos em questão 3 cenários: o plano de pormenor, a unidade de execução e obras de urbanização. E a este nível foram avaliados, refletimos sobre os objetivos de cada um desses instrumentos, a função a que é que se deve destinar ou aplicar esses instrumentos, as suas características, a responsabilidade da sua operacionalização, os conteúdos que cada um desses instrumentos exige, a nível de produção de material e documental, o tempo da sua implementação, os trabalhos preparatórios existentes e que estão necessários à sua implementação, os custos que a sua elaboração traz para o promotor e a questão também da atratividade do investimento. E a este nível, e de uma forma muito sistemática, um plano de pormenor é sobretudo um instrumento de planeamento, é muito exigente, muito detalhado, é regulamentar, exige a necessidade de se criar um regulamento, é um instrumento de gestão de planeamento urbano e aí implicaria que a Secretaria Regional articulasse com a Câmara Municipal a elaboração deste instrumento de gestão através de um contrato, o que também traz aqui outros procedimentos, outras exigências, pelo que no âmbito da Comissão foi considerado não recomendado a elaboração de um plano de pormenor. A nível da unidade de execução, apesar de também ter algumas exigências, é mais leve em termos da sua própria execução. Trata-se de um instrumento, sobretudo, de execução, que é operativo, procedimental e que visa a execução de determinadas obras. E este instrumento permite também a definição de tudo o que são parâmetros urbanísticos a nível de áreas de implantação, de construção, de volumetrias, tudo, o desenho dos arruamentos, o desenho dos espaços verdes. Daí que a Comissão considera adequado face ao programa e a complexidade e a possibilidade da construção nova. E, diretamente, avançar para as obras de urbanização é aquele que, face à urgência e à necessidade de haver uma rápida intervenção, seria aquele que seria o ideal e que depois leva à questão do procedimento concursal para garantir a execução dessas obras de urbanização juntamente com todos os trabalhos necessários para a requalificação da fábrica. Por isso,
Mas, no entanto, esta decisão entre se fazer este procedimento prévio da unidade de execução caberá agora à Secretaria Regional das Finanças, quem detentora do património, do imóvel, avaliar esta possibilidade, se acha ou não que o deve fazer, face a esses condicionantes e a complexidade subjacente a esta intervenção, que estão alienadas também com a gruta de carvão que lá existe. Em relação ao procedimento concursal, aquilo que a Ordem dos Arquitetos, no âmbito da Comissão, entendeu recomendar, também passou por uma reflexão em que foram ponderados 3 cenários. A solução 1, que visa um concurso de arquitetura, à semelhança daquilo que há poucos anos foi feito, há poucos anos, o tempo passa depressa, há 15 anos, foi feito para o arquipélago, na Ribeira Grande, em que prevê a concessão de um concurso limitado por prévia qualificação. Isto implica, numa fase posterior, a contratação do projeto, o concurso para atribuição de direito de superfície, construção e uso. Por isso também é um processo demoroso, embora se fosse aquele que dá mais garantias para o Governo Regional a nível de qualidade da própria intervenção. A solução 2, no fundo, resume-se à concessão-construção e aí toda a responsabilidade, todo o ónus, todos os encargos passam para o promotor e aí o Governo Regional acaba por não ter propriamente ferramentas ou instrumentos na sua alçada para poder garantir uma intervenção de qualidade, que é aquilo que é desejável para a fábrica do açúcar. A solução 3, que prevê a concessão com financiamento, concessão, projeto, construção, reabilitação, conservação e exploração, que inclui a proposta da solução arquitetónica na reabilitação dos edifícios e, ao mesmo tempo, a solução urbanística para aquela área. Estamos a falar de 5 hectares, 55 mil metros quadrados em números redondos. É aquela que nos parece mais adequada e é aquilo que a Ordem, no âmbito deste relatório, recomenda que seja feito. Por um lado, este procedimento, através dos critérios de adjudicação, que vão ser repartidos em 2 fatores: as condições de exploração e preço e a qualidade da solução arquitetónica e urbanística. E já vamos perceber como é que esta parte depois é assegurada no procedimento. E no âmbito desta reflexão, e para chegarmos a esta conclusão, foram avaliados vários parâmetros: a garantia da qualidade, o controle do projeto, a salvaguarda de património, sustentabilidade e impacto social e urbano, a flexibilidade da solução arquitetónica, porque tendo um programa fixo que não seja flexível, torna-se pouco atrativo para o investidor, por isso ele também tem que ter o seu espaço de manobra e de decisão. Por isso, é este o procedimento, a solução 3, que nós recomendamos e que está expresso nesse relatório. O procedimento concursal propriamente dito, o que é que ele irá prever? Em termos de o objeto da concessão, irá passar o ónus da concessão e elaboração de todos os projetos, e para quem não está familiarizado com o âmbito do projeto, são muitos os projetos, as especialidades, não só da arquitetura, como de engenharias e outros estudos necessários para efetivamente poder intervir e fazer uma intervenção de qualidade que garanta a segurança, a qualidade de vida, a qualidade espacial. Estão aqui alguns exemplos, a listagem dos projetos que eventualmente são necessários, salvo algumas exceções que são aplicáveis, dependendo depois das opções do projeto. Prevê a concessão da reabilitação e requalificação dos imóveis, a conservação, manutenção, gestão e exploração dos bens imóveis, o financiamento integral de todas as operações necessárias para a sua concretização, incluindo o que for indicado no estudo de viabilidade económica e financeira, e o desenvolvimento de todas as atividades que dá o direito à concessão. A concessão passa pelo regime do direito de superfície, dos terrenos e todos os edifícios que estão edificados ou que vierem a ser edificados no âmbito desta intervenção, bem como todos os equipamentos técnicos. Tudo o que diz respeito a autorizações, aprovações e licenças também passa para os concorrentes. As responsabilidades, riscos e encargos ficam sujeitas sobre a alçada do adjudicatário, a obtenção de todas as orientações, licenças, pareceres no âmbito dos projetos, a execução das obras, e também prevê que durante todos esses processos, desde o projeto à execução das obras, durante a fase de execução das obras e posteriormente
a obtenção da licença de utilização, prevê também ou recomenda que hajam reuniões periódicas, precisamente para que o Governo possa acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, como é que estão a ser implementados e se efetivamente estão a cumprir com aquilo que é desejável e que irá estar explanado dos diferentes documentos, das peças de procedimento que serão posteriormente elaboradas. O programa de intervenção recomendamos que seja vinculado a este relatório, caso não o seja, que seja produzido um documento que sistematize e que reproduza parte substancial deste relatório, de uma forma clara e objetiva, para que haja um vínculo e este seja um trabalho útil para o futuro. Os elementos a disponibilizar no âmbito deste procedimento são vários e o Governo Regional tem essa responsabilidade agora dos próximos tempos de desencadear esses processos, nomeadamente o levantamento arquitetónico, o levantamento topográfico, ficha de avaliação do estado de conservação, o relatório de inspeção estrutural, o relatório de vulnerabilidade sísmica, o estudo geotécnico, cadastros de infraestruturas, inventário dos equipamentos, materiais e documentos da fábrica, no que diz respeito à memória e identidade, levantamento e registro fotográfico. São alguns dos elementos que deverão constar do procedimento concursal. Os critérios da adjudicação será proposta economicamente mais vantajosa para o Governo Regional, na modalidade de multifator, tendo em consideração duas componentes: as condições de exploração e preço, com uma ponderação de 40%, e a solução arquitetónica e urbanística, com uma ponderação de 60%, por sua vez estão distribuídos em 3 pontos: valorização patrimonial e memória 20%, coerência funcional e integração urbana 20% e materialidade e viabilidade técnica mais 20%. No fundo, os princípios estão subjacentes àquilo que Vítor Hugo defendia já no século I a.C., no seu tratado sobre arquitetura, firmitas, utilitas e venustas, que são princípios fundamentais ainda hoje referenciados nas escolas de arquitetura. Isso para garantir a qualidade da intervenção, a qualidade arquitetónica. Em termos de documentação que será depois exigida no âmbito deste procedimento, além dos documentos afetos à concessão, construção e exploração, há um conjunto de elementos, de peças escritas, de peças desenhadas que são necessárias à entrega no âmbito do concurso, precisamente para que um júri idóneo, devidamente habilitado para o efeito, possa analisar as propostas e hierarquizar para que depois possa ser adjudicado a concessão, a construção e a exploração. Neste âmbito, além de uma memória descritiva que deverá ter em conta vários itens, serão pedidos também alguns elementos tridimensionais, digitais, precisamente para se melhor visualizar e compreender as propostas, bem como um conjunto de peças desenhadas com plantas, desenhos, de elementos técnicos, no fundo, que o júri terá que analisar. O júri em si, há alguns requisitos que nós recomendamos: deverá ser em número ímpar, pessoas singulares, maioritariamente, externas à entidade adjudicante, para garantir independência técnica na escolha da equipa vencedora, no fundo, e deverão ter formação especializada em determinadas áreas. Os 5 elementos efetivos deverão ser técnicos habilitados nas áreas da arquitetura paisagista ou urbanismo e no âmbito do património. No fundo, terão a competência ou a responsabilidade de fazer a avaliação qualitativa da solução arquitetónica que irão propor para aquele espaço. Por outro lado, técnicos legalmente habilitados nas áreas de finanças ou economia, da gestão e administração, precisamente para avaliar a questão financeira e económica da viabilidade da solução que será depois proposta pelos concorrentes. Relativamente a prazos, também são recomendados alguns prazos. Aqui o indicado de 60 a 75 dias é apenas o prazo para a apresentação de propostas no âmbito do concurso. No entanto, todos nós temos de ter consciência que isso não será um processo simples, é um processo complexo, pelo que é necessária a elaboração de estudos e levantamentos, eventual criação da unidade de execução, a preparação das peças de procedimento concursais, no caso de se decidir dividir o lote, o que não é que nós recomendamos, mas para a criação de 2 eventuais parcelas autónomas por causa dos usos do alojamento intergeracional e da habitação,
O lançamento do procedimento e dos procedimentos face a esta questão de unidade de execução e de criação de parcelas, a avaliação das propostas e a adjudicação da concessão, a elaboração dos projetos, os respectivos licenciamentos e a própria execução da obra. Em nota, finalizando a última parte do relatório, que é um documento bastante extenso, aqui para nos trouxemos uma pequena síntese, ou os pontos essenciais sobre o relatório, e aproveito para agradecer a doutora Isabel e o Paulo André por terem participado nesta sessão, bem como na sessão de ontem, com a apresentação do relatório. Há um conjunto de recomendações que nós elencamos para o Governo Regional dos Açores, que tem em consideração os contributos de cidadãos, a análise urbanística, a caracterização arquitetónica do estado de conservação, e estas recomendações podemos agrupar em dois grandes grupos. Os trabalhos necessários à conservação de património edificado e, por outro lado, os trabalhos necessários à concretização do procedimento concursal e respectiva execução de obras e atribuição de usos de nova vida ao complexo da fábrica do açúcar. No âmbito dos trabalhos de conservação do património, temos a urgência de uma intervenção nas coberturas dos principais edifícios, precisamente para retirar as águas, que é a principal causa de degradação dos edifícios e dos respectivos equipamentos que ainda lá estão, a consolidação dos elementos estruturais e das componentes construtivas, isto requer também uma avaliação estrutural, a realização das operações de limpeza de impurezas, vegetação, entulhos e dejetos de animais no interior dos edifícios, que também é uma grande causa de degradação, o desenvolvimento de medidas que impeçam a entrada precisamente de animais, de pombos, dentro dos edifícios, principalmente aqueles que estão com elementos de madeira e com equipamentos ainda no seu interior. E um ponto que também pode ser facilmente desencadeado nos próximos tempos, que é o processo de classificação dos edifícios do complexo, com interesse em valores identitários, históricos e patrimoniais, em articulação com a Direção Regional da Cultura, de forma a salvaguardar e a garantir a proteção do que existe no espaço da Sinaga. A nível dos trabalhos para a concretização do procedimento concursal, a verificação e da atualidade do estudo geológico e geotécnico que já havia sido realizado, a consulta ao Departamento do Governo Regional dos Açores, ele próprio, mas com a competência própria na área do ambiente, precisamente por causa da Gruta do Carvão e de todas as exigências regulamentares e aplicáveis àquela zona, a elaboração do relatório da avaliação da vulnerabilidade sísmica, que é essencial para garantir a estabilidade e servir depois de apoio à elaboração dos projetos que serão necessários à sua recuperação, a execução do levantamento arquitetónico, também essencial para se poder desenvolver qualquer projeto para aquela zona. Também a conclusão do inventário de património imóvel, que neste caso está sobre a responsabilidade do Museu Carlos Machado, do Espólio, a elaboração do estudo de avaliação de viabilidade económica da presente proposta, dada a sua complexidade, há que ponderar e avaliar esta questão de viabilidade económica, que ultrapassa em grande parte as competências da ordem dos arquitetos, não é a nossa especialidade, a eventual criação da unidade de execução, que é algo que tem que ser avaliado, e a elaboração de todas as peças de procedimento concursal para concessão, com financiamento, concessão, projeto, construção, reabilitação, conservação e exploração. Posto isto, apresento aqui a ficha técnica, no fundo, a constituição dos elementos que compõem a Ordem dos Arquitetos e que, de alguma forma, também participaram em todo este processo, na qual destaca os serviços de concurso Célia Farias, arquiteta, e Helena Rocha, os assessores na parte da assessoria de concursos. O Tiago Andrade e o Emanuel Bilhões, com quem lido quase diariamente, que estão permanentemente ao serviço da Ordem, prestaram todo o trabalho de assessoria e secretariado durante este processo. Se quer também aqui destacar e agradecer profundamente a colaboração de todas as pessoas que integraram a Comissão de Trabalho, em especial a doutora Melania Garcia, que sempre assídua, super profissional, pontual e disponível durante todo o processo, que foi uma pessoa que merece todo o apreço e felicito-a por isso. Foi uma honra trabalhar com a Melania. Agradeço ao João Rebelo Costa, enquanto representante da Direção das Obras Públicas presentes na Comissão, arquiteto. A arquiteta Carolina Cordeiro, enquanto representante da Direção Regional da Cultura.
o Dr. Luís Garcia, enquanto representante da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Sr. António Cabral e a Rita Borges, que acompanhou já na fase final, mas durante quase todo o processo, foi o António Cabral que esteve presente nas comissões, por isso também um agradecimento em nome da Ordem pela sua disponibilidade e pelos contributos, enquanto representantes da Junta de Freguesia de Santa Clara, o Dr. João Paulo Constância, do Museu Carlos Machado, que também deu excelentes contributos no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos, o Dr. Monteiro da Silva, em representação da Ordem dos Economistas, que ainda não vi aqui hoje, não, ontem esteve presente, não sei o que é que aconteceu. Ao meu colega e estimado amigo Igor Espina de França, sempre bastante assertivo e colaborativo e sempre disponível, e com muita paciência para ouvir as minhas críticas, os meus desalentos. Ao arquiteto Jorge Colo de Carvalho, que já conheço há muitos anos e que merece o meu apreço. O arquiteto Paulo André Franco, também sempre disponível, colaborativo, quase um braço direito também nesta reta final e que hoje esteve aqui presente a colaborar nesta apresentação. A Sílvia Santos, também arquiteta, sempre prestável e colaborativa. O Miguel Frazão de Medeiros, também arquiteta. O Paulo Vietas, arquiteto, também sempre que acompanharam todo o processo. O Hernani Ponte, que também deu os seus contributos. Também um especial agradecimento à doutora Isabel Soares da Albergaria, com quem foi um gosto também trabalhar consigo, também já a conhecia, foi seu aluno, mas foi um prazer esta nova fase. E à doutora Joana Mourão, que não está aqui presente, que faz parte do Instituto Superior Técnico, que também deu enormes contributos do ponto de vista científico, académico, para os resultados que apresentamos aqui hoje. Também agradeço novamente aos especialistas e aos investigadores que tinham participado nos debates, José Carlos Mota, Domingos Lopes, além da doutora Joana Mourão e a doutora Isabel Soares da Albergaria, e o arquiteto paisagista Rui Monteiros, que também colaboraram e também deram uma prestação e muitos bons contributos, e cujos esses contributos também estão explanados neste relatório. Para terminar esta sessão, permitam-me dirigir algumas palavras em nome da Ordem dos Arquitetos. Por isso, digníssimo Sr. Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública do Governo dos Açores, excelentíssima Senhora Secretária do Turismo, Infraestruturas e Equipamentos, peço desculpa se não disse o nome correto, mas Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, mas devido à mudança de governo já era às vezes alguma confusão, peço desculpa por isso, doutora Berta Cabral, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, gosto de tê-lo aqui hoje também presente, e nas vossas pessoas volto a reiterar os cumprimentos a todos os representantes do governo, os membros do governo, as entidades aqui presentes. Prezados membros da Comissão, estimados colegas arquitetas e arquitetos aqui presentes, excelentíssimas senhoras e senhores aqui presentes. A Ordem dos Arquitetos, Secção Regional dos Açores, enquanto associação pública, assumiu um compromisso com a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública do Governo dos Açores e, no geral, com todos os cidadãos, com o objetivo de assegurar a salvaguarda do interesse constitucional por um correto ordenamento do território, por um urbanismo de qualidade, pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e pelo direito à arquitetura, bem como contribuir para a defesa e promoção da arquitetura no reconhecimento da sua função social e cultural, que é aquilo que se pretende dinamizar e fazer desse espaço, como também geradora de economia e demais contributos a nível ambiental. No âmbito do protocolo de colaboração e subsequente contrato celebrados com a Secretaria das Finanças, a secção criou 2 comissões de trabalho, como já aqui foram referidos, constituídas por profissionais de diversos departamentos do Governo, nomeadamente da Direção Regional das Obras Públicas e da Direção Regional da Cultura, por especialistas e investigadores, na sua maioria arquitetos e alguns ligados a academias, à Universidade dos Açores e ao Instituto Superior Técnico, com o objetivo de definir uma estratégia e encontrar uma solução conciliadora e execuível para a intervenção e requalificação da Fábrica do Açúcar no Concelho de Ponta Delgada e da Fábrica do Álcool no Concelho da Lagoa. Os relatórios das propostas orientadoras para a intervenção e requalificação das fábricas do álcool e do açúcar defendem a reabilitação e reutilização dos complexos industriais com base em princípios de sustentabilidade, identidade e memória, integridade, autenticidade e multifuncionalidade. Apresentam soluções urbanísticas integradas, com programas de usos concretos, com valências culturais, sociais, comerciais, económicas e, entre outros, de lazer.
Ambos os relatórios, face às características, condicionantes regulamentares e físicas e à complexidade subjacente a cada complexo edificado, embora recomendem a adoção de procedimentos diferentes, sublinham a importância de intervenções de salvaguarda urgentes e propõem modelos de concurso público inovadores que valorizam a qualidade arquitetónica, a viabilidade económica e física e promovem os impactos socioculturais e ambientais positivos. Os resultados explanados nos relatórios das propostas orientadoras partiram da participação dos cidadãos através da promoção dos 2 debates públicos que ocorreram nas respectivas fábricas e da recolha de contributos com a criação de um microsite, culminando com a análise técnica de especialistas, investigadores e profissionais qualificados e habilitados nas áreas de planeamento, urbanismo, paisagismo, património, museologia e arquitetura. Com o objetivo de partilhar com os cidadãos os resultados dos processos de participação pública e os trabalhos produzidos pelas referidas comissões, disponíveis para consulta no microsite os 2 relatórios, bem como os vídeos dos debates e brevemente serão disponibilizados essas 2 sessões, as 2 sessões, a que aconteceu ontem e a que aconteceu hoje, também será disponibilizada. Ao tornar públicos estes documentos, a Ordem dos Arquitetos, Secção Regional dos Açores, reforça o seu compromisso com a transparência, a participação ativa dos cidadãos e o compromisso técnico e especializado para decisões informadas sobre o futuro dos 2 espaços centrais na história urbana e industrial da região autónoma dos Açores. Na expectativa de, a curto prazo, serem iniciados os trabalhos propostos, e a médio prazo ver as antigas fábricas do álcool e do açúcar com novas dinâmicas ao serviço da comunidade, aproveito também esta oportunidade para manifestar o nosso empenho em continuar a colaborar e a acompanhar este processo, designadamente colocando à disposição os nossos serviços da encomenda, caso entendam recorrer aos nossos serviços, que já têm mais de 20 anos de experiência no âmbito da assessoria e do apoio técnico. E para finalizar, em nome da Ordem dos Arquitetos da Secção Regional dos Açores, agradeço a confiança que o Governo Regional, através da Secretaria do Sr. Secretário Duarte Freitas, depositou em nós, na nossa equipa, bem como agradeço a colaboração e empenho dos membros da Comissão Técnica, dos nossos colaboradores da Ordem envolvidos no processo, sem os quais não teria sido possível produzir esses relatórios com a qualidade com que se foram e que são apresentados. Muito obrigado a todos, bem-aja. Muito obrigada, arquiteto Nuno Costa. E assim chegamos ao final da sessão de apresentação dos resultados do trabalho elaborado pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos. Agradecemos a presença de todos, muito obrigada e até breve.